Pessoal, para a aula de hoje, eu selecionei aqui uma análise de íris de um paciente da Andresa, tá? E depois uma outra íris que a Liliana colocou no grupo. Esse par de íris da Andresa que ela mandou, eu achei bem legal, tá? Assim, eu acho que vai dar. Eu acho que eu vou trazer para vocês aqui alguns sinais, algumas abordagens que eu não. Não que eu não expliquei, mas talvez eu tenha falado brevemente, não tenha pego um caso bacana para falar sobre. E eu acho que isso aqui vai se encaixar bem, tá? Primeiro, a Andresa ela mandou para mim aqui a ficha de anamnese do paciente, bem preenchida, tá? Bem completa, vai auxiliar bastante na avaliação. Então, vou passar aqui com vocês as informações da paciente. Paciente, mulher, peso, idade, né? 56 anos, tá aqui. Peso, 57 quilos, altura, 1,51 m. Enfim, né? Aqui as informações de mãe, endereço que não são necessárias. Religião católica, não utiliza medicamentos no momento. As cirurgias foram 2 cesáreas. E o motivo da consulta? Alergia, ela tem uma tosse seca, ansiedade, menopausa, né, os sintomas clássicos da menopausa, que vai ser pouco libido sexual e sintomas extras de calorões, por exemplo, a boca amarga, nó na garganta e sono ruim, tá? Essas aqui são as informações mais importantes, né? Depois estado geral, hidratação, pele e mucosa, beleza. Histórico familiar, tem de diabetes. Então, o que é importante aqui, né? Idade, 56 anos, peso, altura, sexo, se faz uso de medicamentos ou não, e os sintomas. Dito isso, nós vamos agora para as íris. Deixa eu abrir no PowerPoint lá. Aqui eu vou ter uma íris. A primeira íris que ela mandou para mim é a íris direita, tá? E a segunda íris que ela mandou para mim, obviamente, vai ser a íris esquerda, que é essa aqui. Essa aqui é a íris esquerda e a outra é a íris direita. Tem uns sinais bem bacanas, tá? Que depois eu vou comentar mais com vocês sobre isso. Mas esse anel aqui, bem branco, eu devo ter comentado com vocês brevemente lá no módulo 1, tá? Mas acho que eu não peguei nenhum caso até o momento. Só um pouquinho, pessoal. Vou fechar minha porta aqui pro barulho. Então, é um sinal que chama bastante atenção, esse sinal aqui. Eu vou comentar um pouco mais sobre ele depois, tá? Mas qual que é o primeiro passo da nossa avaliação, então? Nós temos uma íris direita e uma íris esquerda, beleza? A íris dominante é sempre aquela íris que vai ter mais, que vai ser mais colorida, que vai ter mais sinais, que vai ter sinais mais profundos. Essa vai sempre ser a íris dominante. Para mim, a íris dominante dessa pessoa é a íris esquerda. Eu não conheço essa paciente, tá? Então eu criei na minha mente uma ideia de como essa paciente seria para que eu chegasse a um diagnóstico que no final eu vou mostrar para vocês de como eu cheguei lá. Então, para mim, essa íris aqui é a íris dominante, a íris esquerda. Se a íris esquerda é a íris dominante, eu vou ter na pessoa uma manifestação do hemisfério cerebral direito, beleza? Nós temos, né, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Nesse caso, para mim, o hemisfério cerebral dominante dela é o hemisfério cerebral direito, né? Porque a íris dominante dela é a íris esquerda e aí o hemisfério cerebral dominante é o hemisfério cerebral direito. E aí aqui eu trouxe umas anotações para vocês bem importantes, tá? Que eu vou vendo a íris e vou anotando, para que a gente vá formando um diagnóstico na mente. Aí aqui eu botei íris dominante esquerda, né? Vejam só, é cientificamente comprovado que o hemisfério cerebral esquerdo está mais ligado ao raciocínio lógico e concreto. Por sua vez, o hemisfério cerebral direito, que é o hemisfério cerebral dela, né? Por sua vez, o hemisfério cerebral direito sintoniza-se mais com a parte intuitiva e o raciocínio abstrato, né? O hemisfério cerebral direito é aquele mais ligado a artes, as coisas mais abstratas, a intuição, tá? Então, se ela tem uma íris dominante esquerda, ela vai ter o hemisfério cerebral direito mais ligado. Aí que vem, né? O olho direito representa o hemisfério cerebral esquerdo e o esquerdo, o hemisfério cerebral direito. Foi o que eu falei aqui até agora. Continuando, na dualidade que rege o universo, o olho direito representa o padrão masculino, o homem, o pai. Já o olho esquerdo reproduz o padrão feminino, a mulher, a mãe. Então, só de definição da íris
dominante, que nesse caso vai ser a íris esquerda. A gente sabe que ela vai ter um hemisfério cerebral dominante direito, isso vai trazer para ela uma maior sintonia com a parte intuitiva e a forma abstrata de viver a vida, uma forma mais lúdica, né? Porque se você tem o hemisfério cerebral esquerdo, você vai ser uma pessoa mais lógica, mais voltada para o raciocínio, mais voltada para o cálculo, e se você tem o hemisfério cerebral direito, você é mais voltada para o pensamento abstrato. E isso é importante porque, pelas coisas que eu vou falar na sequência, vocês vão ver como as coisas vão se somando umas às outras. Então, alguém mais voltada para intuição. Se é a íris esquerda, ela apresenta algum tipo de polaridade com o lado feminino. Lembrando que toda vez que a gente fala em polaridade, a gente fala de extremos. Então, pode ser um tipo de pessoa que apresenta uma relação, uma conexão muito forte com o lado feminino, com a mãe, com as mulheres, com esse lado de honrar o feminino, ou pode apresentar uma reação de conflito com o lado feminino. Então, ela tem uma relação importante com as mulheres, com a mãe. Então, é algo que vale a pena começar a questionar como é que é a relação com a sua mãe, com o lado feminino, né? Você é uma pessoa mais feminina ou não? São informações importantes a serem avaliadas, tá? Aí depois a dominância cerebral direita, né? Quando ocorre uma predominância cerebral direita, que é o caso dela, né? O indivíduo possui uma capacidade intuitiva muito grande, que é o que nós estamos falando, conferindo-lhe qualidades criativas e inspiradoras, além de empatia, que é a facilidade de sentir o que o outro está sentindo. Então nós estamos diante de uma pessoa que usa o cérebro intuitivo, uma pessoa mais voltada para o lado abstrato da vida, mais voltado para a arte, para a criatividade, e com um sentimento de empatia muito grande, e que tem algum tipo de relação especial com o lado feminino, positivo ou negativo. Isso aí é a consulta que vai estar dizendo. Tá legal? Então, olha quantas informações bacanas nós tiramos apenas a partir da constituição dominante. Depois, o próximo passo vai ser, então, definir a constituição dela. A constituição dela é uma constituição linfática. Se você volta na íris direita dela, fica ainda mais fácil de ver, né? Uma constituição linfática pura, um azul puro, com as fibras muito bem onduladas, com as fibras muito bem penteadas. A gente sabe que a constituição linfática tem por característica física apresentar como órgãos e sistemas de choque o sistema linfático. Então, ela pode apresentar o que nós chamamos de uma congestão linfática, que vai levar a uma maior retenção hídrica, uma maior formação de edemas, tá? A constituição linfática como todo, ela possui uma tendência maior para o reumatismo, tá? Falando um pouco mais do campo de alimentação, ela vai ter uma maior dificuldade de metabolizar os alimentos derivados de farinhas brancas, o excesso de glúten, o excesso de lactose. Então já começamos a entender que ela tem um perfil linfático e que ela pode ter reclamações principalmente voltadas para esse lado linfático. Retenção hídrica, edemas, reumatismo. Sabemos que quando ela está muito exposta a esses alimentos, farinhas brancas, glúten, lactose, ela pode manifestar aí sim, nesse caso, sintomas intestinais. O comportamento emocional de uma pessoa linfática tende a lembrar um pouco mais o comportamento do europeu, né? Um comportamento um pouco mais impessoal, no sentido de ser um pouco mais retraído, né? Um pouco mais essa personalidade europeia, um pouco mais frio, tá legal? Isso num primeiro momento, né? Porque ela tendo um hemisfério cerebral direito mais aflorado, ela vai ser um tipo de pessoa mais intuitiva, mas o primeiro comportamento dela é esse um pouco comportamento mais europeu, tá? Aí nós continuamos na avaliação, né? Constituição linfática, como nós falamos, a alimentação, que já passamos, né? A predisposição física, a irritação das mucosas, né? Por conta desse... É o tipo de pessoa que forma muito muco, se tiver uma alimentação baseada em farinhas brancas, né? Tendência à artrite e reumatismo, que é característico do padrão europeu. Processo de formação de edemas pelo corpo, pela retenção hídrica. Na fragilidade do sistema digestivo quando é exposto a esse tipo de alimentação. Como já falamos. Os alimentos, também tudo certo aqui, tudo descrito. Aí, quando a gente vai para os órgãos de choque dessa pessoa, algumas coisas são bem interessantes. Porque uma das queixas da paciente é uma tosse seca e contínua, que aparentemente não tem causa. Ela relata que ela tem muita tosse,
como tá lá na ficha como está na ficha da anamnese, né? E a gente pode se perguntar, poxa, tosse, né? Um sintoma tão vago, o que que poderia provocar uma tosse sem explicação, né? Uma tosse contínua, uma tosse seca. Quando eu vi a anamnese, eu me perguntei, pô, o que que será que pode provocar essa tosse, né? E aí, gente, tem um sinal, que é esse sinal aqui em cima, ó, que esse é um sinal que eu falei pouco com vocês. Esse sinal aqui em cima onde eu estou passando o mouse agora. Ela é uma mancha, é uma psora, tá? Essa não é uma constituição psórica. Nós temos apenas uma psora na região superior da íris, tocando um órgão, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que, pasmem, eu vou ler a descrição do que diz, e vocês têm a descrição dessa região lá na apostila do módulo 1 ou módulo 2, não me lembro agora, e eu vou ler exatamente a descrição que eu coloquei na apostila, tá? Antes disso, eu vou colocar o mapa dos órgãos para vocês verem onde está posicionada essa psora, ó. Vamos lá. Posicionada aqui, ó, em zona de medula. Medula ou bulbo, tá? É o mesmo nome para dois nomes para a mesma estrutura do corpo, né? O nosso cérebro se divide nessas áreas: zona de vitalidade, coordenação, mente inata, impulso sexual, medula ou bulbo, né? O nome dos dois vale para a mesma coisa. No sentido contrário, 5 sentidos, expressão do ego, fala adquirida e habilidade mental. E aí você pode pensar, tá, beleza, ela tem. Gente, essa psora poderia estar em qualquer lugar, mas ela está posicionada aqui, em zona de bulbo. Vamos para a descrição? Ó, se a gente voltar na mesma linha de bulbo, olha que interessante, agora que eu vejo esse sinal, tá? Baixando o mouse aqui na linha de bulbo, olha só, eu vou chegar aqui, ó, também num ponto de defeito. Então, tem um ponto de defeito aqui e uma mancha psora em região de bulbo, ambos na mesma região. Quando a gente vai ler a descrição do que diz o bulbo, olha que interessante, até coloquei aqui os órgãos de choque na íris esquerda, bulbo. Tá, eu copiei exatamente o trecho que está lá na apostila. O bulbo é uma estrutura derivada embriologicamente do roboencéfalo, mais especificamente do mielencéfalo, que é uma região do cérebro, no caso, né? O bulbo faz parte do tronco encefálico, que, por sua vez, pertence ao sistema nervoso central. Agora vem a parte mágica. O bulbo é a parte anatômica do encéfalo responsável, entre outras coisas, pela manutenção das funções básicas da vida, enquanto nele estão localizados os centros respiratórios, cardíacos e vasomotor. Além disso, exerce uma ação central sobre a deglutição, o soluço, os espasmos, os vômitos, a salivação e a tosse. Curioso, né? A pessoa queixa de tosse, vai no médico, ninguém sabe por que que ela tosse. A gente olha para a íris, vê uma psora, depois eu vou falar o significado da psora, mas a gente vê a psora em zona de bulbo, uma psora acompanhada de um ponto de defeito, mostrando que o bulbo é um órgão de choque. A gente vai para a descrição, sabe que o bulbo controla as funções respiratórias e quando ele está em desequilíbrio, um dos sintomas pode ser a tosse. Incrível, incrível, né? Muitas queixas sem causas aparentes, como dispneia, taquicardia, soluço, alteração da pressão arterial, podem ser ocasionados por essa área, inclusive a tosse que está aqui em cima, né? Como em todas as áreas, deve-se fornecer nutrientes essenciais para seu funcionamento, como a vitamina D e E, além de minerais como sódio e potássio para fortalecerem os nervos. Então, o bulbo, que é considerado um dos centros respiratórios do nosso organismo, quando em desequilíbrio, pode manifestar esses sintomas, dentre os quais a tosse. Para fortalecer o bulbo, as vitaminas mais indicadas são a vitamina D, a vitamina E e minerais para fortalecerem os nervos, como sódio e potássio. Olha que interessante, né? Os ajustes cerebrais são de grande valia para melhorar esta função, assim como grandes altitudes, né? Então, exercícios, né? E quando ele fala aqui em altitudes, aquilo que vai estimular a expansão torácica, que é o centro respiratório, faz bem para o bulbo, né? Então, aulas de respiração, como por exemplo o yoga, que melhora o processo respiratório, e também melhoram, né, a condição da coluna vertebral, porque você vai ter uma coluna mais ereta, vai ter então um fluxo medular melhor, melhoram as fragilidades do bulbo. Então, a pessoa que tem tosse frequente, a gente não está falando que é, obviamente, mas uma marcação no bulbo que revela né, que revela que ela precisa de nutrientes essenciais como vitamina E, vitamina D, esses minerais específicos, que desequilíbrios no bulbo podem levar a alterações respiratórias como a tosse, e que para melhorar o funcionamento do bulbo,
exercícios de expansão torácica, né, que melhoram a respiração, fazem bem para ela. Então, eu falei apenas de órgão de choque bulbo. Mas agora existe um sinal nesse bulbo, que é essa psória, né? Todo sinal revela um órgão de choque, mas cada sinal revela algo específico desse sinal. Mancha psórica. Gente, tudo isso está na apostila de vocês. Eu faço questão de copiar e colar, porque assim, não estou inventando, tá lá. Mancha psórica, né? Voltando para a íris. Nós temos uma mancha psórica, um ponto de defeito, mas a mancha psórica claramente em zona de bulbo aqui chamando muita atenção. O que que significa uma mancha psórica? Mancha psórica, olha isso. A mancha psórica ou hiperpigmentação, né, que são sinônimos, é um sinal que aparece na íris sem que haja destruição de fibras, né? Por exemplo, uma lacuna, ela abre essas fibras, né? Um raio solar, ele abre as fibras. Um ponto de defeito, uma cripta, eles rompem as fibras. A psória não, ela é como se fosse um sinal chapado, né? Colocado sobre as fibras, então ela não rompe as fibras, tá legal? Indica topograficamente áreas teciduais menos resistentes. Então, o que nós falamos, indica uma área menos resistente. Porém, quando a gente tem psoras, é sempre indicativo de acúmulo de material tóxico proveniente de substâncias químicas, né? Então, a psória posicionada na íris, ela vai sempre ser um indicativo de acúmulo de toxicidade. E vocês lembram lá na aula passada, na aula de quinta-feira? Não, na aula de segunda, né? Na aula de segunda eu falei para vocês das cores das psórias. Não me lembro, tá? Se foi segunda ou se foi quinta agora. Eu falei para vocês das cores das psórias, porque nós estávamos com uma constituição psórica. E eu falei, ó, psória marrom, sempre que eu penso em psória marrom, eu penso em distúrbio hepático, que é o fígado tendo dificuldade de metabolizar toxinas, essas toxinas ficam acumuladas no corpo. Então, psórias marrons, independente da área onde ela está, ela vai trazer menor resistência para a área que ela está localizada, mas também vai revelar um distúrbio hepático. Tá? Não que o fígado esteja doente, mas é um mau funcionamento do fígado que não está filtrando bem essas toxinas. Então, ó, este sinal somente pode clarear com tratamento de desintoxicação, porém é permanente, né? A psória ela fica lá, ela pode escurecer ou clarear a partir dos tratamentos que nós estamos fazendo. É causado principalmente por pesticidas, fertilizantes, solventes, tinturas, amplamente disseminados em nosso meio, tá? Então, olha que interessante. Queixa 1 da paciente, tá lá na anamnese. Palavra difícil de falar. Tá lá na anamnese. Tosse seca e contínua. Você olha para a íris, vê uma psória em bulbo, indicando que é um órgão de fragilidade. O bulbo é responsável pelo centro respiratório e um dos efeitos colaterais de um bulbo em desequilíbrio é a tosse, além de alterações respiratórias. Você, para melhorar isso, vai ter que ir para uma linha de melhorar a respiração, e aí exercícios de yoga que expandem a caixa torácica fazem muito bem, e todos aqueles nutrientes para fortalecer os nervos do bulbo, né? Vitamina D, vitamina E, sódio, magnésio, manganês, todos esses são nutrientes importantes para a região de bulbo, tá? Então, assim, a primeira queixa do paciente a gente praticamente já mata aqui, né? Com um sinal que eu fiquei, não que eu tenha ficado contente, mas falei, pô, é difícil pegar um paciente que alinha, né? Queixa, que é a tosse, com sinal na íris, né? É muito comum ver pacientes assim, mas um sintoma tão específico com tosse e sinal em bulbo é um pouco mais raro, tá? Então aqui nós temos um exemplo muito bacana. Ainda na zona cerebral, se vocês observarem aqui, nós vamos ter pontos de defeito também. Um ponto de defeito aqui, eu vou tirar o mouse de cima. Um ponto de defeito aqui, vou tirar o mouse de cima. Pegando zona de hipotálamo, né? Zona de hipotálamo, pituitária, que também são os outros centros controladores do nosso corpo, né? O hipotálamo é a glândula mãe do nosso corpo. Então a gente percebe que a gente tem uma zona cerebral marcada com sinais importantes, sinais que controlam outros centros do corpo. Então, zona de cérebro aqui, a gente tem que dar uma atenção especial, beleza? Quanto a isso, eu acho que tudo certo, né? Continuando aqui na avaliação da paciente, né? Eu tenho mais outras anotações aqui. A zona pituitária e pineal, acabei de comentar para vocês. Ah, uma outra queixa que a paciente tinha também é o sono ruim, né? Aí, sono ruim é sempre um sintoma muito vago, porque por mais que você observe na íris que exista marcações em hipotálamo e pineal, e a gente sabe que a pineal é a glândula responsável pela liberação de melatonina, olha aqui, ó. O mouse está aqui, ó, certinho, pegando pituitário e pineal, aqui. A gente sabe que a pineal libera melatonina, a melatonina é o neurohormônio do sono, mas a paciente também relata ansiedade.
né? E ansiedade, aqui, né? E ansiedade e sono ruim são coisas que andam lado a lado, né? Se você é ansioso, você vai ter sono ruim. Se você tem sono ruim, você vai ter ansiedade. São coisas que andam lado a lado. Na verdade, se a gente parar para olhar a sintomatologia dessa paciente, são todas coisas que andam um pouco lado a lado. O sono ruim casa com a ansiedade, que casa com a boca amarga, que casa com nó na garganta. A menopausa, que pode levar a um sono ruim, né? Porque ondas de calorões no meio da noite provocam despertares. Então, o sono desse paciente não é uma prioridade para mim em termos de tratamento, porque eu acredito que se eu tratar a ansiedade e tratar a menopausa, o sono ruim tende a melhorar, tá? Então, eu percebo ele muito mais como um sintoma acessório do que algo de fato que eu tenho que dar ali um ênfase importante na consulta, por mais que eu vá conversar com o paciente, né? Voltando para eles aqui, então. Então, eu falei de pituitária e pineal aqui, mas agora um sinal que é muito observado também, ó. Se vocês conseguirem observar, vou pegar uma seta que eu acho que fica mais fácil para vocês verem aqui, uma caneta aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, na parede da banda do sistema nervoso autônomo, ó, aqui eu vou ter o que nós chamamos de pacote intestinal, aqui também, aqui também, ó, todos aqueles sinais que ficam por dentro, ó, da banda do sistema nervoso, aqui, colados, né, pelo lado de dentro da banda do sistema nervoso autônomo, é o que a gente chama de pacotes intestinais. Eles são indicativos de inflamações intestinais, tá? E também de acúmulo de material tóxico no intestino. Todo pacote intestinal, ele é acúmulo de material tóxico no intestino e inflamação intestinal. Então, se eu já tenho lá em cima uma psória marrom, que me indica fragilidade, dificuldade de eliminação de toxinas por conta do fígado. Se na zona intestinal eu tenho um acúmulo de toxinas também, eu preciso olhar com mais atenção para esse sistema de detox, né? Sistema detoxificante do meu organismo. E nessa íris também tem um outro sinal muito interessante. Essa íris ela é muito rica de sinais, tá? Ela tem esse sinal tanto na íris esquerda quanto na íris direita. Mas eu vou mostrar primeiro na íris direita porque é mais fácil de ver, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Esse halo aqui, ó, esse anel branco, muito branco, né? Essa aqui é a zona de estômago, né, gente? A gente, ó, temos a pupila, na região central, depois a gente tem a orla pupilar interna, depois o próximo círculo, né, ao redor da orla pupilar interna é o estômago, depois do estômago a gente tem intestino, né? Então, nós temos, falando em estômago, a gente tem dois sinais muito clássicos, que é a hipocloridria, que é quando esse sinal aqui dentro do estômago ele fica muito mais amarronzado, né? Ele fica mais escuro que o restante da íris. E nós temos a hipercloridria, que é quando esse anel do estômago ele assume essa cor branca. E aqui está muito bonito, tá? A cor branca do estômago, aqui está mais fácil de ver, mas na íris esquerda também está mais fácil de ver. Mais fácil de ver não, está fácil de ver também, né? Na outra íris está mais fácil de ver. Esse sinal ele é indicativo de hipercloridria, ou seja, a gente vai ter um estômago produzindo uma alta quantidade de ácido clorídrico. E aí uma das queixas pode ser, por exemplo, a acidez. Se você está diante de um paciente, você tem dúvida se esse paciente tem uma hipercloridria ou uma hipocloridria, por exemplo, o paciente pode chegar com a queixa, eu tenho azia, eu tenho queimação estomacal. A causa pode ser uma hipercloridria ou uma hipocloridria, tá? Hipocloridria é quando você se alimenta e o ácido clorídrico e as enzimas digestivas lá no seu estômago não conseguem digerir o alimento, então aquele alimento fica mais tempo no seu estômago, e aí a válvula do estômago abre, né, porque esse alimento não é digerido, e o ácido clorídrico sobe para a zona de esôfago e você tem essa queimação. Isso é provocado por uma hipocloridria. Já na hipercloridria, você vai ter uma digestão muito acelerada, e aí quando você passa períodos maiores sem ter alimento no seu estômago, essa produção de ácido clorídrico começa a corroer o estômago e também começa a sentir dor. Então são causas diferentes, mas mesmas sintomatologias, tá? No passo em que na pessoa que tem hipocloridria, essa hipocloridria, esse sintoma de azia tende a aliviar quando o estômago está mais vazio. Na hipercloridria, o sintoma alivia quando ela faz refeições mais curtas. Então, olha que interessante, gente. Uma pessoa com hipocloridria, a gente precisa ter refeições mais distantes umas das outras.
Já na hipercloridria, a gente precisa ter refeições mais próximas umas das outras, porque toda vez que esse estômago fica vazio, esse ácido clorídrico tende a atacar a parede estomacal, tá? E aí, pensando em hipercloridria, alimentos mais calmantes fazem muito bem. Alface, alfafa, né, agrião, que são essas plantas, essas verduras mais calmantes para o estômago, inserir durante uma refeição, elas vão fazer bem para a refeição, vão fazer bem para o estômago, tá? Elas vão acalmar mais o estômago. Então, nós temos um sinal de hipercloridria aqui. E aí, a hipercloridria, olha que interessante, eu também trago um breve resumo sobre ela. Hipercloridria, né? O estômago hiperácido é representado na íris por uma coloração branca na área correspondente ao estômago, como já vimos. Pessoas com esse sinal podem relatar sintomas de azia ou gastrite, principalmente nos períodos que se encontram em jejum. Tá, olha que interessante. Se você, por exemplo, uma pessoa fala para você, eu tenho azia, pergunta para ela o seguinte: você sente azia pela manhã, logo após acordar em jejum? Se ela falar assim, eu costumo acordar já com azia. Normalmente é hipercloridria, porque ela passou um longo tempo sem se alimentar e aí o estômago começa a atacar a parede. Se ela falar, não, eu sinto azia só depois de comer, provavelmente é uma hipocloridria, porque vai ser uma digestão lenta. Tá? Então, isso aqui é um gatilho para você conseguir já fazer a diferença, né? Aí o tratamento para hipercloridria, né? Consiste, por exemplo, o sódio, ele vai ser um mineral bacana para hipercloridria, magnésio, potássio, o enxofre, vitaminas A, B, C, D, E, ácido fólico. Ácido fólico são nutrientes importantes para a saúde do estômago, então eles acabam que trazem algum tipo de conforto. Voltando lá para a íris. Então, zona de bulbo, tosse. Hipotálamo, pituitária, insônia. Região interna de intestino, inflamação intestinal. Psora no bulbo também, fígado, órgão de choque, tá? Então, tosse, batemos aqui no bulbo, pituitária, hipotálamo, batemos lá na insônia. O intestino pode estar inflamado, o estômago faz digestão muito rápida e, de repente, pode trazer um problema na absorção de nutrientes. E aí, um outro sintoma dela era a menopausa. A gente também precisa ter um raciocínio lógico, né? E entender que uma mulher de 56 anos, ela está vivendo a menopausa, né? E aí é aquela coisa, né? É claro que esses sintomas vão aparecer. A gente vai procurar amenizar esses sintomas, mas também é um pouco difícil de ir contra a natureza do ser humano. Mesmo assim, existem alguns sinais conhecidos como fibra álgica. Vocês devem lembrar lá do módulo 1, módulo 2. Fibras álgicas, tá? Eu vou. É que essa íris tem uma fibra álgica, tá? Mas ela não é tão bonita para vocês conseguirem enxergar. Mas eu vou colocar o mouse aqui em cima. Fibra álgica, ela é como se fosse um. Imagine que você pegou um conjunto de cabos, né, e espremeu ele assim, né? Então, fibra álgica é como se fosse um conjunto de cabos espremidos, e aí isso é uma fibra álgica, tá? Aqui, ó, vou colocar o mouse aqui. Aqui nós temos uma fibra álgica que chama atenção. Aqui tem fibra álgica que chama atenção. É porque assim, o paciente ele vai dando a sintomatologia, a gente vai ficando mais atento aos sinais, né? Toda fibra álgica na íris, ela pode ser indicativo de oligomenorreia, né, que vai ser alterações relacionadas ao ciclo menstrual e também alterações mais exacerbadas na menopausa. Então, aqui, ó, olha só, e olha que maravilha, tá? Eu tô com o mouse aqui e vou soltar um mapa de transparência. Pega bem zona de ovários aqui, ó, bem próxima a ovários, pelvis, que são regiões, são órgãos, né? Ovários são órgãos, são glândulas importantes para controle de menopausa. Vão liberar progesterona, vão liberar estrogênio. Então você tem uma fibra álgica tocando essa região importante, que vai ser zona de ovários. Então, assim, você já tem um órgão de choque, que é o ovário, aí na menopausa isso pode fazer o quê? Bum, piorar ou tornar mais elevada a sintomatologia, que vai ser lá aqueles calorões, a falta de libido, sintomas clássicos de menopausa, tá? Então, gente, olhando, e eu não terminei, tá? Eu ainda vou falar de mais uma coisa que me chama muita atenção. Então, olhando essa íris aqui, a gente vê que, de fato, o bulbo é um órgão de frágil, fígado é um órgão frágil, ovários são um órgão frágil, estômago é um órgão mais hiperácido, não quer dizer que seja um órgão doente, é uma característica dele ser hiperácido. O intestino pode apresentar leve inflamação, tá? E aí, ela relata a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, ela fala isso
na descrição da anamnese. E agora eu vou completar a minha avaliação, tá? Quando eu vou para a avaliação do enneagrama dela, eu vejo que aqui eu tenho um achatamento. Que no caso. Opa, meu filho chegou aqui na minha sala. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Arthur, só vou fechar a câmera para pegar ele aqui, tá? Que ele entrou aqui no meu escritório, só um pouquinho. Invadiu meu escritório aqui, já tiramos ele da sala. Então vamos lá. Para mim, eu tenho aqui ó, um eneatipo 7, que é o artista. Eneatipo 7 é o artista, né? Aí agora, eu não conheço essa pessoa, tá? Mas se eu tivesse que dar um chute pro motivo da ansiedade dessa pessoa, eu diria que como ela tem um eneatipo 7, que é o artista, é o cara da intuição, é o cara da criatividade, é o cara da diversão, e ela tem uma íris dominante esquerda. Tendo uma íris dominante esquerda, ela vai ter um hemisfério cerebral direito, que é o hemisfério cerebral da arte. Então ela tem pontos importantes que levam ela para uma pessoa em direção a esse mundo da arte, esse mundo da intuição, esse mundo lúdico, né? É um tipo de pessoa que precisa desse universo mágico para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir estimulado. Aí a pergunta que eu faria para ela, nessa paciente da minha, com o que você trabalha? Eu perguntaria. E como é que está a sua vida no momento? Porque eu tenho a sensação que se ela vive uma vida que vai contrário a esse a esse fluxo que ela deveria fazer naturalmente, que é viver da arte, quando eu digo viver da arte, não é pintar e fazer, né, miçanga na rua, eu simplesmente digo, muitas vezes é uma arquitetura, é uma profissão que vai te colocar numa zona que não seja calculista e que não seja tão lógica, se ela não está agindo a favor dessa sua aptidão pela arte, por exemplo, ela vai se dar muito bem com pessoas, ela vai ter uma empatia muito grande, uma RH vai fazer bem para ela, uma talvez vender, né? Ela precisa de atividades onde ela vai conversar, ela vai explorar esse lado mais lúdico dela e criativo. Se ela está numa atividade que seja às vezes contrário a isso, ela pode ficar doente. E aí vai apresentar ansiedade, vai apresentar depressão, vai apresentar estresse, tá? Como eu falei, não conheço a paciente, não sei com que ela trabalha, mas num caminho de consulta eu iria por aí. Avaliar o trabalho dela, ver se o que ela faz é compatível com o que a íris dela me mostra, e eu, óbvio, não mandaria ninguém sair do trabalho, né? Mas muitas vezes buscar um hobby, buscar uma atividade que aflore esse lado mais lúdico e criativo que ela precisa ter, é algo que vai trazer mais calma para ela. E aí ela vai conseguir viver esse dia a dia com mais tranquilidade, tá? Então, nessa íris, gente, esse é o caminho que eu faria para atender, tá? Acho que a Maria Andrade levantou a mão, não tenho certeza. Se alguém quiser comentar, eu vi que tem um chat aqui bem movimentado, né? É, vou pegar aqui, vamos ver. Professor, Pode falar, fica à vontade, que eu tô vendo as perguntas aqui. Pode falar. nervoso contraída, né? Ela é o tipo 7. Isso. Isso daí vai estar gerando conflito também, professor, mais ansiedade nessa pessoa? É, eu não consegui ouvir a pergunta. Vocês ouviram? Ou foi só eu que não ouvi a pergunta? Tá falhando o som dela. É, eu não consegui ouvir a pergunta, Maria. Ou tu escreve ou fala novamente que eu não consegui ouvir a pergunta. Não, eu não. Tá, deixa eu ver se aqui a internet tá ruim, mas é assim, ela tem a banda do sistema nervoso autônomo contraída e tem Sim, o enneagrama, o tipo 7, que é o artista, que é de expandir, né? sim, Gosta de diversão. E, e a banda em si já leva a pessoa a ser mais, não tímida, mas mais mas contraída, mais isso. reservada. Isso gera o conflito e pode.
Pode gerar um conflito, sim, né? Porque a banda do sistema nervoso autônomo, né? Ela reflete como a gente se comporta em relação ao mundo, né? E uma banda contraída, essa banda, de fato, ela é levemente contraída, a gente significa que estamos diante de uma pessoa que pode ter um comportamento mais retraído frente aos outros, né? Quando eu digo contraído, gente, não quer dizer que ela é tímida, mas num primeiro embate, uma primeira conversa, né, a pessoa chega num ambiente novo, ela vai ter esse comportamento um pouco mais quieto, de falar um pouco menos. Então, podem sim ser situações que vai levar ela à manifestação de algum problema, de uma ansiedade, de uma depressão, porque é o tipo 7 eneatipo, voltado para a expansão, para a diversão, e muitas vezes, se está num ambiente onde ela não se sente tão à vontade, ela vai manifestar esse comportamento um pouco mais fechado, e aí pode levar ela a esse problema de ansiedade, tá? Então, assim, ela estar em meio a pessoas que a fazem se sentir bem, vai fazer isso bem para faz bem, óbvio, tu tá no meio de pessoas que te fazem se sentir bem, faz bem para todo mundo sabe disso, né? Mas algumas pessoas lidam melhor com esse ambiente mais frio e outras pessoas lidam pior. O Eneatipo 7 ele já lida pior com esse ambiente um pouco mais frio, um pouco mais corporativo, né? Então eu percebo que para essa pessoa o ambiente para ela vai fazer muito bem. Ela estar em um ambiente colaborativo, um ambiente de expansão, em um ambiente de diversão e um ambiente mais lúdico, isso vai fazer muito bem para ela, tá? O Fábio comentou aqui, ó, como identificar se polaridade é positiva ou negativa? A gente não sabe, Fábio, tá? Se a polaridade é negativa ou positiva. Quando a gente fala em polaridade, a gente, por exemplo, a Maíris dominante esquerda, então ela vai ter uma relação forte com o lado feminino. E é isso que a gente sabe. E aí ela pode estar vivendo um relacionamento de conflito ou um super relacionamento. Tá? Quando a gente fala em polarizar, normalmente é isso. Ou ela vai estar se dando muito bem, ou ela vai estar realmente com um conflito. Aí a gente vai perguntar: como é que é a sua relação com a sua mãe? Você se dá bem com a sua mãe? Ela pode falar: nossa, eu e minha mãe é unha e carne. Ou ela fala: não, eu e minha mãe, a gente, sim, não dá. A gente não consegue ficar bem uma com a outra. Então, quando a gente fala em polarização, é isso. Pode ir para os extremos, ambos os polos. Essa íris tem somente esse ponto de defeito ou tem outros, né? Ó, ela tem ponto de defeito aqui, ponto de defeito aqui, aqui. Deixa eu botar o chat pro lado aqui. Eu fiz a Vai ter um ponto de pergunta defeito antes de você aqui. mostrar os Ah, outros. beleza, perfeito. Vamos lá. O tom lá, ó, aqui, ó, o tom alaranjado na região estomacal de uma íris significa a presença de muco? Não, tá? O que vai significar presença de muco é sempre manchas brancas ou amareladas, tá? O tom É, alaranjado, sempre que a gente vê assim mais laranja na íris, ele vai levar sempre em direção a mais uma linha de dor, tá? Tipo assim, pessoa que vai reclamar de reumatismo. Na outra íris, que eu vou mostrar a seguir, ele vai ter sinais mais alaranjados, tá? Daí o laranja, né? porque eu notei essa diferença. Uma íris dessa tá branca, a outra, essa que tá na tela, tem outra cor. Sim. No caso, você tá falando da zona aqui do estômago? Isso, essa aí, do estômago. É que assim, na outra íris, ela tá claramente muito branco, né? Isso aqui indica o Bem estômago branca, hiperácido. Nessa aqui, ela é uma exatamente. cor mais clara, tá? E aí, quando você tem essa cor branco variando para o levemente alaranjado, ele continua indicando uma hiperacidez, tá? Então, assim, Certo. isso aqui ainda continua sendo uma cor mais branca. É que na zona de estômago, você vai ter a cor o mais escuro, né? Uma cor mais escura, que vai ser a hipocloridria, ou se a cor for mais clara, quanto mais vindo para o claro, ela vai ser mais o excesso de acidez. É, essa foi a minha dúvida, porque essa aí eu Entendi. estava imaginando se ela já estava começando a ficar hipoácida. Sim. E o curioso, ô, Fábio, boa pergunta, tá? Boa pergunta mesmo. É, as pessoas que apresentam o estômago hipoácido, não, é mais. Deixa eu refazer o que eu vou falar. As pessoas que apresentam um estômago mais hiperácido, tá? Elas podem, ao longo da vida, migrar para um estômago hipoácido, tá? Porque é quase que natural do envelhecer você ter o seu estômago ficando hipoácido. A maioria das pessoas tem um estômago hipoácido. Então, sim, pode estar representando essa coloração ficando um pouco mais escura
pode sim estar representando essa transição de um estômago superácido para um estômago hipoácido. Até porque, eu não me lembro agora do dado, tá? Eu tenho até um vídeo meu na internet falando sobre isso. Se eu não me engano, é depois dos 30 anos, a cada 5 anos ou a cada 10 anos, a gente diminui drasticamente a produção de ácido clorídrico e de enzimas digestivas, a ponto de quando envelhecer, realmente ter um estômago mais hipoácido. Então, pode estar representando aqui uma transição do hiperácido para o hipoácido. Obrigado. A pessoa perguntou aqui, a Liliana perguntou assim, o que significa aquela falha ao redor da íris, na área lateral? Falha aqui? Será que é essa aqui? Então, isso aqui me parece ser, agora fica a dúvida, se é algo de iluminação ou se é uma invasão da esclera na íris, né? Eu não tinha reparado nesse sinal. De fato, aqui tem uma mancha que vai adentrando a íris, né? E aí tem um sinal chamado pitirígio, que justamente é isso, né? Essa massa da conjuntiva, da esclera invadindo a íris. Pode ser, pode não ser, tá? Se for, ainda tá bem no começo, assim, não é algo que não me chama muita atenção, não, tá? Mas vale o alerta para a pessoa. A Andresa falou que teve um problema com a cunhada. Tranquilo. Vamos lá, tá. A falha ao redor da íris já comentei. Agora, o Sinando perguntou sobre introflexão. Já vamos ver, só vou ver se tem outra pergunta. Pitirígio, a Ludmila comentou, perfeito. Agora sobre introflexões. Vamos lá. Ó, esse aqui, lembra que eu falei para vocês que nem toda banda do sistema nervoso autônomo que a gente vai avaliar vai necessariamente ter uma introflexão? Se a gente passar o mouse aqui, ó, vou passar o mouse na banda, olha só. Aqui entra, aqui vem. Ele não apresenta assim uma introflexão. Ó, aqui eu tenho uma extroflexão poderosa, olha só. Olha lá, vai lá fora e volta. Me chama mais atenção as extroflexões. Ó, aqui eu tenho uma introflexão. Aqui vai sair. Me chama mais atenção as extroflexões do que o próprio. Aqui eu tenho uma introflexão pequena que entra. Me chama mais atenção as extroflexões, ó, do que as introflexões. Aqui eu tenho uma outra extroflexão. Ó, aqui em cima também sai bem. Ela é uma banda do sistema nervoso autônomo com poucas introflexões. Onde, né, se tivesse que procurar uma introflexão? Vamos lá, ó. Aqui tem uma extroflexão, tá? Essa aqui de fato me chama muito mais atenção. Mas aqui, ó, eu vou movimentar o mouse para dentro, ó. Aqui ele entra bem. Aqui entra, aí aqui sai de novo, ó. Então aqui tem até, ó, um ponto de defeito. Aqui vai ser mais ou menos, aqui é 15 anos, aqui vai ser mais ou menos 20 anos, tá? Seria uma data que eu pensaria em estar conversando com a pessoa se eu percebesse a necessidade de falar de traumas. Admito que nesse caso aqui eu não vejo tanta necessidade de falar de trauma. Não, como eu falei, não tem nada que me chame muita atenção em uma introflexão. Poderia até questionar sobre a estroflexão, período de gestação, mas estroflexão é algo que eu sempre comento no retorno, se eu não tiver né, um ponto positivo assim na minha consulta. Tá? Se o paciente volta no retorno, não melhorei e tal, aí eu pensaria em ir lá para as estroflexões, mas numa primeira consulta não seria algo que eu tocaria, tá legal? Aí perguntou assim, ó, professora Maria, tem caso de alcoolismo na família? Pois é, eu não sei se tem caso de alcoolismo na família, tá? A gente sabe que quando a banda do sistema nervoso autônomo, ela apresenta uma formatação mais em zigue-zague, é importante estudar histórico de alcoolismo na família. Alcoolismo, agressividade. Aí essa aqui é uma paciente da Andresa, teríamos que perguntar para ela. Aí, gente, então tá, vamos lá. Pensando agora em tratamento, né? O que que eu faria para esse caso? O que que eu faria para esse caso? Assim, ó, eu iria começar pela linha do que mais está incomodando ela. Ela fala fortemente de tosse, ansiedade e menopausa, tá? Pensando em tosse, a gente já viu que a gente precisa melhorar a saúde de bulbo e processo de detox de fígado, tá? Tem que melhorar o processo de eliminação de fígado para tentar limpar essa pessoa aqui. Dito isso, o que que eu faria? Ó, vamos lá. Eu entraria com a terapia master. Por quê? Porque, para mim, o maior número de sinais está em zona superior, tá? Olha só, como a gente falou, pela variedade de sinais, tá? Porque aqui eu tenho uma psoa, aqui eu tenho até mesmo a formação de um arco senil muito leve, mas já é quase que normal da idade, tá?
Aqui eu vou ter pontos de defeito, como principalmente aqui, outro ponto de defeito, também tem algumas fibras álgicas aqui. Eu faria uma terapia master, tá? Para a zona cerebral, porque tem bulbo, o master ele vai ter todos aqueles minerais que a gente falou, ele vai ter o manganês, ele vai ter o sódio, ele vai ter um pouco de enxofre também. Então o master eu entraria por essa linha de minerais, para ajudar Psora aqui. E também, como ela relata menopausa, o Master também entraria para isso, tá? Depois, o próximo item. Pensar em limpeza de fígado. Aí tem dois produtos que eu gosto muito, que é o Ox Premium, né? O Ox Premium, aí todo mundo sabe, já falei várias vezes. Ele é rico em N-acetilcisteína, né? Que é o mineral limitante para a produção da glutationa, que é a principal enzima antioxidante do corpo. O Ox Premium também vai ter lá a vitamina C, que é um potente antioxidante, vai ter riboflavina, vai ter selênio, vai ter manganês, vai ter o zinco, que são todos outros minerais importantes também para melhorar, fortalecer os nervos de bulbo e também que são todos minerais importantes para a formação de uma outra enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase. Essas duas enzimas fazem parte do processo de eliminação de toxinas no fígado. Então, entraria com a terapia Master. Entraria também com o Oxygen Plus nesse caso, para melhorar a circulação. A gente sabe que a constituição linfática, ela tendo essa facilidade de retenção hídrica, de formação de edema, é importante melhorar a circulação. Então, entraria com o Oxygen, o Ox Premium, terapia Master nesse momento. Como também tem sinal em bulbo, vitamina D3, tá? A parte cerebral ali de bulbo, vitamina D3, ela é muito importante. Então, também entraria com a vitamina D3. Pensaria numa dose de ataque inicial, 10.000 UI ao dia, e depois uma dose de manutenção, que a gente acaba recomendando 4.000 UI ao dia, tá? Esse seria o tratamento que eu faria nesse momento. Ah, tá, e ela também, como ela relatava ali da menopausa, eu acrescentaria um Lib+, também, tá? Porque o Lib+, ele vai ter o fenogrego, né? E o fenogrego, para mulheres, ele é um ativo muito bom, que auxilia na produção de estrogênio. Estão ouvindo, né? Passou algum carro aqui. Tem o fenogrego, ele é muito importante para a produção de estrogênio e progesterona. Então, também é um ativo que eu entraria aqui, tá? E aí, eu acredito, pelo meu atendimento, tem uma pergunta da Ana, depois eu vou responder, tá? Eu acredito, pelo meu atendimento, que a qualidade de sono ruim dela é derivada da menopausa e da ansiedade. E eu melhorando esses dois fatores, eu tendo a melhorar a insônia, tá? Então, eu focaria nesse primeiro momento aqui. A Ana perguntou, Renar, qual a relação da psória com o fígado? Toda vez que a gente tem uma psória em uma íris, independente da região, se é uma psória de cor marrom, ela vai sempre ter relação com o fígado. Psórias de cor marrom acabam indicando material tóxico no corpo por conta de um fígado não funcionando a pleno, tá? Então, é o que eu faria nesse caso para tratar essa paciente, gente, tá? Vamos ver se temos perguntas desse caso. Vamos ver. Tá, eu acho que desse caso são essas as dúvidas, né, pessoal? Mas vocês viram como é interessante, assim, né? É porque a gente vai aprendendo muitas coisas no curso, o Enneagrama e tal, a gente pensa assim, pô, quando é que eu vou usar isso? Mas quando você combina aqui o hemisfério cerebral, a íris dominante, o Enneagrama, e você entende a história de vida do paciente, pelo que ele está passando, a gente começa a dar direcionamentos importantes para ele estar melhorando na vida, tá? E esse caso aqui eu achei fabuloso realmente para isso, tá? Então tá, eu acho que em relação a essa íris foi isso, né? Não temos, pelo jeito, mais dúvidas sobre ela.